Existe uma técnica de influência, uma técnica tão sutil e ao mesmo tempo tão poderosa, que ela opera completamente fora do radar da maioria das pessoas. Ela não se baseia em palavras, mas sim na ausência delas. Hoje, vamos desvendar o poder que se esconde no que não é dito. Vamos explorar a indiferença estratégica, uma verdadeira arma silenciosa que é capaz de moldar vontades e redefinir hierarquias de poder. Essa frase pode até parecer estranha no começo, mas ela revela uma verdade muito, muito profunda sobre a nossa natureza. Pense bem, uma agressão direta ou um insulto a gente consegue combater, mas o vazio da indiferença, isso desarma. Isso desestabiliza a nossa mente de uma forma única. A indiferença não ataca a pessoa diretamente, ela ataca a base de tudo, a confiança. No fundo, a gente é um animal social. Desde que nascemos, nós dependemos das reações das outras pessoas para validar nossa própria existência, para construir nossa identidade. O feedback dos outros funciona como um espelho. Sem esse espelho, a imagem que a gente tem de nós mesmos, ela começa a se distorcer. E aí fica a pergunta, né? O que acontece quando esse espelho social de repente vira um buraco negro? O que acontece quando as reações que a gente tanto busca, seja um elogio ou até uma briga, simplesmente somem? A resposta é que se cria um vácuo. E a mente humana, ela simplesmente odeia o vácuo de informação. Na falta de dados externos, a nossa cabeça começa a inventar as próprias respostas. E quase sempre ela imagina os piores cenários possíveis. É exatamente nesse espaço que a técnica do vácuo de feedback entra em ação. E olha, isso aqui não é só uma teoria social, uma ideia vaga. Existe ciência por trás disso, com raízes bem profundas na psicologia comportamental e na neurociência. Vamos mergulhar um pouco na ciência que transforma o silêncio numa ferramenta de poder. O grande pioneiro da psicologia comportamental, B.F. Skinner, descobriu um princípio fundamental. Um comportamento que é punido, de certa forma, ainda está sendo reconhecido. Existe uma reação. Mas um comportamento que não recebe resposta nenhuma, que é totalmente ignorado, ele tende a simplesmente desaparecer. O nome disso é extinção. É basicamente uma anulação psicológica através do silêncio. E o impacto disso é real, a nível neurológico mesmo. Estudos de imagem cerebral mostram que as áreas do cérebro ativadas pela rejeição e pelo isolamento são as mesmas ativadas pela dor física. Ou seja, a indiferença não só magoa os sentimentos, ela literalmente dói. Para o nosso cérebro é a mesma coisa. O resultado final é um estado de alerta constante na pessoa. Ela perde a noção do que é certo do que é errado. E essa incerteza contínua, ela vai esgotando a energia mental, vai quebrando o ego em pedaços e deixa o indivíduo totalmente vulnerável, desesperado por qualquer migalha de validação. Ok, agora que a gente já entendeu a base científica, vamos ver como essa técnica é aplicada na prática. Vamos ver as táticas específicas, que são projetadas para reconfigurar o equilíbrio de poder em qualquer tipo de interação. A primeira tática ataca diretamente a nossa necessidade de aprovação. Sabe, pessoas que buscam validação estão sempre tentando impressionar, mostrar o seu valor. A resposta neutra é a ferramenta que transforma essa necessidade numa fraqueza explorável. A execução é de uma simplicidade que chega a ser cruel. A pessoa se esforça, entrega um trabalho fantástico, esperando um elogio. E a resposta é um recebido seco. Um ok, prossiga, sem emoção nenhuma. Ao negar o entusiasmo, a mensagem implícita é clara. O seu melhor esforço é apenas o padrão mínimo esperado por mim. E aí o alvo entra num ciclo vicioso, tentando se superar cada vez mais, não pela excelência, mas só para conseguir arrancar uma reação. Ele se torna um subordinado emocional. A segunda tática manipula o recurso mais básico de todos, o tempo. Em dinâmicas de poder, quem tem que esperar está numa posição de fraqueza. Quem faz o outro esperar é quem domina. O atraso deliberado transforma o tempo numa arma de ansiedade. Imagina só, uma questão urgente enviada por e-mail ou mensagem. Mesmo já tendo a resposta na ponta da língua, a tática é esperar. Horas, talvez dias. Durante essa espera, a mente da outra pessoa começa a trabalhar sem parar, imaginando os piores cenários. Será que eu falei besteira? Perdi a chance? E quando a resposta finalmente chega, o alívio é tão grande, mas tão grande, que a pessoa se torna extremamente grata e complacente. A ansiedade dela foi convertida em submissão. A terceira tática é totalmente não verbal e acontece no campo de batalha social do dia a dia. Ela consiste em agir como se o alvo fosse, por um momento, invisível. É uma exclusão seletiva, silenciosa e muito poderosa.
A cena é a seguinte: numa reunião, no encontro social, o executor cumprimenta todo mundo com calor, com entusiasmo. Mas ao chegar no alvo, ele oferece só um aceno, de cabeça frio, rápido ou até finge que não viu. Esse pequeno ato cria uma espécie de morte social instantânea. O status da pessoa é rebaixado ali, na frente de todos, sem que uma única palavra ofensiva seja dita. O que acontece depois? O alvo vai passar o resto do tempo tentando desesperadamente se reintegrar, buscando qualquer sinal de validação. Dominar essa arte da ausência de feedback confere um poder imenso. Torna a pessoa uma figura central, um enigma que todo mundo ao redor tenta decifrar. Mas é claro que esse poder todo vem com um risco enorme e uma responsabilidade crucial. Essa frase, ela resume perfeitamente a essência da técnica. O poder não vem do que se faz, mas do que se deixa de fazer. Ao criar um vácuo, você permite que a própria mente do alvo faça todo o trabalho sujo, projetando as inseguranças e os medos mais profundos dela naquele espaço vazio. A pessoa que controla o fluxo de validação acaba se tornando o centro de gravidade do ambiente. As reações dela, ou a falta delas, ditam o clima emocional de todo o grupo. Essa pessoa se torna uma autoridade silenciosa, alguém cujo julgamento parece valer mais do que qualquer palavra. E é aqui que mora a grande questão moral. O vácuo de feedback pode ser um escudo extremamente eficaz contra manipuladores, contra narcisistas, que precisam de reações para alimentar o ego. Negar essa reação a eles é como cortar o oxigênio. No entanto, se for usada sem critério, essa mesma técnica vira uma arma de destruição de autoestima, capaz de causar um dano psicológico real e profundo. A linha que separa a autodefesa da crueldade é muito, muito tênue, e ela é definida pela intenção. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Se o silêncio é essa tela em branco, onde os outros projetam seus medos, o que será que a indiferença que a gente encontra por aí revela sobre as nossas próprias inseguranças? E talvez o mais importante, como cada um de nós tem usado o próprio silêncio. Porque a verdade, quase sempre, não está no que é dito, mas sim no que é retido.